Olá, ouvinte católico. Nesse tempo de coronavírus, veremos aqui a diferença de atitude de um bispo cheio de fé e os modernistas apóstatas de hoje do nosso clero. Veremos claramente a covardia vergonhosa dos pastores de hoje. Vamos falar de São Carlos Borromeu, 1538-1584, cardeal da Santa Igreja Católica e arcebispo de Milão de 1565 a 1583. Foi descrito, ele foi relatado no decreto de sua canonização como um homem que, enquanto o mundo lhe sorri com grande bajulação, vive crucificado no mundo, vive no espírito, pisoteando as coisas terrenas, busca continuamente as coisas celestiais, não apenas porque exerceu o ofício de anjo, mas porque emulou na terra os pensamentos e obra da vida dos anjos. Olha só o que escreveu o Papa Paulo V na bula Unigênitus, de 1º de novembro de 1610. Documento de canonização, o decreto da canonização do bispo São Carlos Borromeu. A devoção aos anjos acompanhou a vida de São Carlos, a quem o conde de Olivares, Dom Henrique de Guzmán, embaixador de Filipe II em Roma, descreveu como mais anjo que homem. Muitos artistas como Teodoro Valônio, em Palermo, e Sebastião Bourdon retrataram São Carlos Borromeu em suas pinturas, contemplando um anjo redesenhando sua espada sangrenta, o que implica que a terrível epidemia de peste de 1576 havia cessado. Tudo começou em agosto desse mesmo ano, 1576. Milão estava comemorando o recebimento de Dom João da Áustria, que passaria pelo caminho espanhol por ter sido nomeado governador de Flandres. As autoridades da cidade fizeram o possível para divertir o príncipe hispânico com as mais altas honras. Carlos, falando aqui de São Carlos, que já servia como prelado da arquidiocese há 6 anos, acompanhava com preocupação as notícias de Trento, Verona e Mantua, onde a praga já havia começado a tirar vidas. Os primeiros casos ocorreram em Milão em 11 de agosto, precisamente quando Dom João de Áustria chegou. O vencedor de Lepanto, seguido pelo governador Dom Antônio de Guzmán e Zuninga, deixou a cidade enquanto Carlos, que havia ido a Lodi para assistir ao funeral do bispo, se apressou a ir para lá. Em Milão, reinou o medo e a confusão, e o arcebispo se dedicou inteiramente a ajudar os doentes e enviou orações públicas e privadas. Dom Prosper Guérenger resume com estas palavras a inesgotável caridade do bispo. Na ausência das autoridades locais, ele organizou os serviços de saúde, fundou e renovou hospitais, obteve dinheiro e suprimentos e decretou medidas preventivas. Acima de tudo, ele tomou providências para fornecer alívio espiritual, assistência aos doentes, sepultamento dos mortos e administração dos sacramentos aos habitantes da cidade, que estavam confinados em sua casa, porque se tratava de uma peste, de uma epidemia, entre outras medidas preventivas. Sem medo do contágio, olha aí São Carlos Borromeu, agora entra toda a heroicidade dele. Muito diferente dos nossos bispos apóstatas de hoje, que com medo do coronavírus seguiram as autoridades seculares, laicistas e anticatólicas, pedindo para o povo ficar em casa. Sem medo de contágio, ele pessoalmente cobriu as despesas com visitas a hospitais, liderando procissões de penitência e fazendo de tudo para todos, como pai e verdadeiro pastor. Bem diferente dos nossos bispos de hoje, Qualquer semelhança seria absurdo. Isso para a gente ver
A diferença de quando um bispo tem fé, de quando um clero tem fé, para os que temos hoje, acovardados, alinhados com os mundanos, com medo de um vírus, como se a vida na Terra fosse o maior de todos os bens, como se os bens celestes não existissem. Claro que a intenção aqui não é dizer que as pessoas não se cuidem diante do coronavírus, não é isso, mas é a diferença de um homem santo, de São Carlos Borromeu, a atitude dele, que diante de uma peste mortal, e ali foi uma peste mortal mesmo, que devastou aí na Europa, lá pelos séculos que ele viveu, o século XVI, e ele enfrentou bravamente, enquanto nossos clérigos, nossos eclesiásticos de hoje deixou o povo católico privado até dos sacramentos. Todos se esconderam, correram para debaixo da cama, para tremer de medo. E os católicos que estavam em leito de morte, quantos desses bispos, quantos desses padres amedrontados omitiram os sacramentos, deixaram de celebrar missas, deixaram de distribuir o corpo de Cristo, deixaram de consagrar, deixaram de visitar enfermos, deixaram de administrar os sacramentos, crianças sem batismo, ou seja, colocaram o vírus acima de tudo, acima de todos, acima da fé, acima do próprio Deus, acima dos sacramentos. Que vergonha! Que coisa horrorosa! Deveriam se envergonhar esses pastores de hoje. São Carlos estava convencido, vamos aqui retomar a nossa história aqui de São Carlos. Ele estava convencido de que a epidemia era um flagelo enviado pelo céu, como punição pelos pecados do povo. Olha só que interessante, né? Hoje em dia nossos clérigos, né, nem sequer falam em pecado. Castigo divino, Ave Maria, para quê? Deus não castiga ninguém. Tantos canais católicos passando bobagens o dia todo, aquelas ladainhas melosas e sentimentais, discursos vazios de padres que parecem mais psicólogos e conselheiros, terapeutas freudianos. Que absurdo! São Carlos via aquilo ali como uma punição pelos pecados do povo. Será que esse coronavírus também, de uma certa forma, não pode ser isso? Ou o mundo agora só tem santo, que ninguém merece castigo nenhum? Ou, na verdade, Deus não castiga ninguém, como querem nos fazer esses eclesiásticos modernos de hoje? E São Carlos achava que para remediá-la, essa epidemia, era necessário recorrer a meios espirituais. Claro, auxílio divino. Os clérigos de hoje estão empurrando o povo para uma vacina experimental, que não se ouve nenhum relato dessas vacinas experimentais, como o próprio nome já está dizendo, é um mero experimento. Não se ouve nenhum relato de ter sido testado essas vacinas em outros seres antes de testar nos seres humanos. Que responsabilidade desses sacerdotes, desses bispos. Até o Papa Francisco foi também nessa mesma linha. É bom que as pessoas que ouçam esse relato de São Carlos Borromeu vejam o nível de discrepância da atitude de um verdadeiro pastor. A diferença para como esses religiosos de hoje. São Carlos Borromeu deixava claro que para remediar aquela peste que assolava, que matava as pessoas naquela época, era necessário recorrer a meios espirituais. E ele ainda ressalta oração e penitência. Ele censurou as autoridades civis por terem confiado em meios humanos e não em meios divinos.
Não foram proibidas todas as reuniões piedosas e todas as procissões durante o período do jubileu? Ele estava convencido de que essas foram as causas da punição. Olha só como é totalmente o oposto. São Carlos Borromeu acreditava que essa peste que assolou o tempo dele foi devido justamente à proibição das reuniões piedosas e todas as procissões de fé durante o período do jubileu. Ou seja, ele associava isso a um castigo divino. Os de hoje não associam a nada. E como eu falei, ao invés de recorrer a Deus, estão todos colocando a vacina como a salvação. E o que é pior, uma vacina experimental, que ninguém sabe qual vai ser o resultado dessas vacinas. Porque como um experimento, o experimento é algo que a gente não sabe. Não sabe se vai dar certo e se der errado. E se der errado, e se essas vacinas derem errado? As pessoas que tomam, como vai ficar? E esses nossos pastores, esses pastores católicos, papa, bispos, padres, será que não vão sentir remorso ou vergonha? Creio que não, né? Como já estão aí, como já perderam a fé mesmo. Olha mais aqui coisas de São Carlos Borromeu. Os magistrados que governam a cidade continuaram a se opor às cerimônias públicas por temer que as multidões aumentassem o contágio. Bem parecido com o que está acontecendo hoje. É um ciclo histórico. Estamos aqui falando de São Carlos Borromeu no século XVI e olha o que está acontecendo no século XXI. E aqui ele diz que os magistrados que governavam a cidade, bem parecido com o que está acontecendo hoje, fechando as missas, fechando as igrejas, com medo de contágio. Carlos, que foi guiado pelo Espírito Santo, aponta outros de seus biógrafos. O convenceu acrescentando vários exemplos, incluindo o de São Gregório Magno, que havia parado a praga que devastou Roma no ano de 590. Enquanto a epidemia se espalhava, o arcebispo ordenou 3 procissões gerais que aconteceriam nos dias 3, 5 e 6 de outubro em Milão, a fim de apaziguar a ira de Deus. Olha só, ele organizando procissões em tempos de pandemia. Hoje os bispos aconselhando os fiéis a ir para debaixo da cama, correr, trancar tudo, fechar tudo em casa. Olha só a diferença. No primeiro dia, mesmo que não sendo a quaresma, o santo colocou cinzas na cabeça de milhares de pessoas reunidas. Olha só, gente, milhares de pessoas reunidas enquanto as exortava à penitência. Os padres hoje não fazem isso, os bispos não fazem, o papa não faz isso. Afinal, não tem pecado, né? Não existe pecado, para fazer penitência de quê? Após a cerimônia, a procissão foi para a Basílica de Santo Ambrósio. Ele próprio foi à cidade com um manto e capuz púrpura, descalço, com a corda penitente em volta do pescoço e carregando uma grande cruz. Na igreja ele pregou a primeira lamentação do profeta Jeremias, enquanto aqui, séculos depois, as igrejas estavam todas fechadas. Por ordem das autoridades civis e com aplausos de quem? Do nosso clero. Commodo sedet sola civitas plena populo, e afirmou que os pecados do povo haviam causado a justa indignação de Deus. Mais uma vez ele bate na tecla do pecado. A segunda das procissões, liderada pelo cardeal, foi para a Basílica de São Lourenço. Em seu sermão, ele aplicou à cidade de Milão o sonho de Nabucodonosor narrado pelo profeta Daniel, fazendo parecer que a vingança divina havia caído sobre a cidade. Mais uma vez ele apela para vingança divina pelos pecados. No terceiro dia, a procissão seguiu da catedral para a Basílica de Santa Maria, nas proximidades de São Celso. São Carlos carregava nas mãos as relíquias do santo prego de Nosso Senhor.
que o imperador Teodósio doara a Santo Ambrósio no século V e concluiu a cerimônia com um sermão intitulado Peccadum Peccavi Jerusalém, tirado do livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 8. A praga não tinha sinais de diminuir e Milão era uma cidade deserta porque um terço da população havia perdido a vida e o restante estava em quarentena ou não ousava sair de casa. Olha só, estamos falando de um terço da população. O coronavírus, ele não mata nem 1%. Ele não mata, parece que a média do coronavírus, salvo engano, eu já vi, é de 0,14%. Quer dizer, 10 vezes menos de 1% o coronavírus mata. Aqui estamos falando de um terço da cidade de Milão ser dizimada. E a reação de São Carlos Borromeu, bispo, absurdamente destoante da covardia dos clérigos atuais. Covardia mesmo, não tem outra palavra. Aqui diz que a cidade deserta, um terço da população se perdeu, morreu. As outras pessoas não saíam de casa. O arcebispo ordenou que cerca de 20 colunas de pedras coroadas por uma cruz fossem erguidas nas principais praças e encruzilhadas da cidade para que os moradores de todos os bairros pudessem assistir às missas e orações públicas, inclinadas pelas janelas das suas casas. Mais uma vez, olha que vergonha. Hoje os bispos, os próprios chefes da igreja, os próprios líderes da igreja mandaram fechar as igrejas para não ter o sacramento. E o povo sem sacramento, com o aplauso de quem? Dos pastores da igreja. Que absurdo, Senhor. Um dos santos protetores de Milão era São Sebastião, o Marte a quem os romanos haviam recorrido durante a praga do ano de 672. São Carlos propôs aos magistrados milaneses reconstruir o santuário dedicado ao santo que estava em ruínas e celebrar por 10 anos um banquete solene em sua homenagem. Finalmente, em julho de 1577, a praga cessou e, em setembro, foi lançada a primeira pedra do templo cívico de São Sebastião, onde em 20 de janeiro de cada ano ainda é celebrada uma missa para comemorar o fim da epidemia. Que coisa interessante. A epidemia de peste que atingiu Milão em 1576 foi a mesma que a pilhagem dos lansquenetes 50 anos antes por Roma. Uma punição, mas também uma oportunidade de purificar e converter. São Carlos Borromeu compilou suas meditações em um memorial, no qual escreveu, entre outras coisas, cidade de Milão, sua grandeza subiu ao céu, sua riqueza se espalhou pelos confins do mundo. De repente a praga veio do céu, que é a mão de Deus, e com um golpe sua arrogância foi abatida. Perfeito. Hoje o mundo é um mundo dos humildes, né? São Carlos dizia que era a punição pela arrogância. E hoje, no meio de tantos pecados, o que diria esse grande santo? O santo estava convencido de que tudo isso se devia à grande misericórdia de Deus, ou seja, já é o lado da peste ter ido embora. Ele feriu e curou, dizia o santo. Ele açoitou e curou. Ele manejava a vara da punição e ofereceu o báculo do sustento. Que lindo! São Carlos Borromeu faleceu em 3 de novembro de 1584 e está enterrado na Catedral de Milão. Seu coração foi solenemente transferido para Roma, para a Basílica de Santo Ambrósio e São Carlos, na Via del Corso, onde ele ainda é reverenciado. Inúmeras igrejas são dedicadas a ele, como o majestoso templo Karlskirche, igreja de São Carlos, em Viena, construída no século XVIII por um ato votivo do imperador Carlos VI, que confiou a cidade à proteção de São Carlos Borromeu durante a praga de 1713. Durante os 18 anos em que esteve à frente da arquidiocese de Milão, São Carlos se dedicou com igual esforço ao combate à heresia, que considerava uma praga espiritual.
Segundo São Carlos, nenhuma outra culpa ofende mais a Deus, ninguém provoca sua ira mais do que o vício da heresia e, por sua vez, nada arruína as províncias e os reinos tanto quanto essa pestilência horrenda. Citando esta frase, São Pio X descreveu-o como modelo do rebanho e dos pastores nos tempos modernos, defensor e conselheiro inabalável da verdadeira reforma católica contra os inovadores recentes, cuja intenção não era a reintegração, mas a deformação e destruição da fé e dos costumes. Essa referência de São Pio X a São Carlos Borromeu está na encíclica Edita Saip, de 26 de maio de 1910. Por hoje, nesse momento, é só. Agradeço aí a todos aí pela paciência em ouvir essa brilhante história de São Carlos Borromeu em um período em que a cidade de Milão, onde ele era arcebispo, houve uma peste, uma doença contagiosa que dizimou parte da cidade, dos moradores da cidade.